Olá, catequista! E a você que está ouvindo, começa agora o podcast Querigma Hoje. Acompanhe conosco o bate-papo de hoje. Querido ouvinte catequista, hoje nós vamos falar sobre o caminho do IVC. Com certeza você já deve ter ouvido essa sigla, né? A iniciação à vida cristã é uma forma de viver, é uma adesão ao Cristo, é estar ciente do seu pertencimento a Jesus, né? Carregá-lo realmente no coração, na mente, nos gestos, no pensamento. E esse é o grande desafio da catequese hoje. Por isso, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora com uma bela oração. Maria, Senhora nossa, ampara a minha família, a minha comunidade, com tua intercessão maternal. Protege todas as famílias que, por teu intermédio, gozam da paz do Senhor nesta noite. Obrigada pela mensagem com que convidas a beleza interior. Vou ler agora a mensagem de Nossa Senhora, num dos cenáculos que ela já deixou. Queridos filhos, insisto de novo que devem rezar. Quando rezam, ficam muito mais belos, como as flores que, depois da neve, mostram toda a sua beleza e suas cores ficam indescritíveis. Assim também são vocês. Depois da oração, tornam-se mais belos diante de Deus e muito mais estimados. Por isso, queridos filhos, rezem e abram sua alma ao Senhor, para que Ele faça de todos um ramo de belas flores para o paraíso. Obrigado por terem respondido ao meu chamado. Maria, Mãe de bondade, de amor e de misericórdia, Mãe cheia de beleza divina, fazei com que nossa família desabroche como nova e linda flor, e desapareça de nossa e de todas as famílias a frieza do desentendimento. Que o interior de cada alma se abra, confiando-te tudo, como criancinha que se abandona totalmente à sua mãe. Como te somos gratos, ó Maria, Mãe querida, porque desejas ser a nossa mãe, embora desprezemos muitas vezes tuas mensagens. De hoje em diante, desejamos ser belos, reproduzindo toda a beleza das cores que nos foram apontadas. Fazei com que sejamos agradáveis uns aos outros e todos juntos ao Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Leitura da Carta aos Gálatas. Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Minha vida atual na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu não invalido a graça de Deus. Ora, se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu por nada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa leitura que nós ouvimos está em Gálatas 2, dos versículos 20 a 21. Querido catequista, muitas vezes a gente fica pensando, né, qual é a nossa missão, qual é a nossa vocação, né, todas as dificuldades que a gente passa pelo caminho, né, e a gente esquece de colocar na mão dele, né, a gente esquece de entregar todas essas dificuldades, né, toda a nossa vida na mão de Deus, né. Então, São Paulo diz pra gente, né, o quão forte devemos ser, né, que nós tenhamos que deixar a nossa vida e se entregar para ele, né, aonde Ele que habita em nossos corações. Esse convite que Ele nos faz nos dá força, nos fortalece e a partir desse momento é Ele que vive em nós. Que possamos assumir essa identidade desse Cristo, né, de sermos
outro Cristo e estarmos pronto para o anúncio. Não porque todas as dificuldades não vão acontecer, pelo contrário, vão vir muitas provações. Mas quando temos Cristo em nós, nós conseguimos vencer todas elas e a vitória é certa. Que possamos ter essa força, essa credibilidade nesse Jesus, nesse encontro, nessa força de Jesus Cristo vivendo em nossos corações, em nossas vidas, em nossas ações, na nossa boca, no nosso coração, no nosso pensar, que Ele viva em nós. Amém. Hoje nós vamos conversar e refletir um pouco desse novo momento aí da catequese, né? Que é um olhar sobre a catequese atual. Vamos conversar sobre o IVC e os seus desafios. Mas afinal, o que é o IVC? Eu sou Débora Brito e hoje estou com Lilian Volpato. E vamos conversar com vocês hoje a iniciação à vida cristã, esse novo momento da catequese atualmente. Sim, a iniciação à vida cristã chegou na nossa igreja já há alguns anos, pessoal. Pelo menos desde 2006, com um novo itinerário que a CNBB lançou. É uma forma de fazer catequese que veio quebrar vários paradigmas. Um deles é que a catequese serve para preparar para o sacramento. Na verdade, não é para ser assim. A catequese serve para preparar o cristão na sua inserção na comunidade, na sua inserção no corpo de Cristo, para que ele venha entender como é fazer parte desse corpo vivo que é a igreja. Então, essa mudança ainda não aconteceu na cabeça de vários padres e também de vários pais, porque a gente gostaria que não fosse uma catequese de dar diplomas ou de chegar a uma meta final, sendo que se você não vai viver isso dali para frente. A igreja chegou a esta conclusão. Eu tenho que tratar os meus catequizandos ou os meus catecúmenos, como a gente chama, como elementos que constituem a igreja, que fazem parte da igreja, que vão ser inseridos nela. E assim já se quebra aí o primeiro paradigma. Não estamos mais preparando ninguém para sacramento, estamos preparando para ser inseridos no Cristo. Papa Francisco, ele tem uma palavra muito bonita onde ele fala que anunciar Cristo significa mostrar que crer nele e segui-lo não é algo apenas verdadeiro e justo, mas também belo, capaz de cumular a vida de um novo esplendor e de uma alegria profunda, mesmo no meio das provações. E a iniciação de vida cristã significa conhecer e seguir os seus passos, né? Seguir os passos de Cristo. É como a Lilian falou, é conhecê-lo, né? Entender. E é Cristo que desperta e reveste da nova vida. A pessoa que dele vive e acompanha, iniciando em seu itinerário, né? Um acompanhamento que possibilita que o Cristo seja tudo para o discípulo. Então, um caminho, um itinerário, um caminho de pertencimento. Então, esse processo, esse caminhar, né, que é chamado de catecúmeno, essa preparação, como a Lilian colocou, é a iniciação de vida cristã. E o Papa Francisco também vem dizer que a formação cristã é primariamente o aprofundamento do querigma, né, que é o nome do nosso programa, inclusive, porque ele traz essa boa nova, esse anúncio, né, do que se vai ser feito. E cada vez mais e melhor fazendo, né, com que a gente nunca deixe de iluminar a nossa vida e a vida do próximo também. Então, nós precisamos ser esse discípulo atraído pela beleza do segmento e tornar-nos iniciadores de outros na vida de Cristo. Sim, catequista. A gente não pode iniciar ninguém se nós não formos primeiro iniciados. Então, o nosso vínculo com Jesus tem que ser aquele da videira. Vocês lembram? Eu sou a videira e vós sois os ramos. Então, é a seiva do Espírito Santo entre nós e Jesus, nos fazendo comunhão, nos fazendo pertencer a um mesmo ramo, né? A um mesmo corpo, a uma mesma árvore. Assim, Jesus nos
pensou, apesar de diferentes uns dos outros, nós fazemos parte do mesmo corpo. E a iniciação, ela prevê uma primeira parte, né, Débora? Que é justamente o querigma. O querigma é anunciar esse Cristo que nos trouxe de novo a salvação, que nos trouxe, reatou a nova aliança com Jesus, com Deus e o homem, que tinha sido perdido lá no pecado original. Nos nossos pecados, vocês sabem, né, catequista? Eles nos afastam de Deus. Mas Jesus veio dizer: eu aceito vocês, arrependam-se, creiam em mim, façam o bem, sejam um amor e tenham uma vida nova e eterna. Ele prometeu a vida eterna a quem o seguisse. E por isso, esse querigma tem que ser anunciado, não só no início de uma formação da vida cristã, mas a todo momento. Que a gente não para nunca de acreditar em Jesus, né? Em acreditar no que Ele fez por nós e na vida que há de vir, já que esta é tão complicada, mas nós servimos para testemunhar que Jesus está vivo entre nós e que temos essa consciência da vida eterna junto dele. Exatamente. E como a Arilina falou, essa quebra, né, desse paradigma, né, essa construção de um novo paradigma, né, então ela é uma das exigências do nosso tempo. Não podemos dar, né, respostas antes de ter escutado as perguntas. Aliás, o diálogo vivo, quando deriva do Espírito de Deus, ultrapassa a mera relação entre perguntas e respostas. Tanto que essa parte da evangelização, ela nos pede, né, essa consciência da riqueza do que propõe, essa experienciação, essa nova vida, esse encontro que começa. Né? Nós vivemos à procura sempre dessas respostas sobre a vida, sobre quem nós somos. Né? Todo mundo fica sempre se perguntando. Né? A gente chama das crises de identidade, né? Quem sou eu? Existenciais, né? Que a gente hoje vive muito. E queremos sempre saber, né, quem somos nas nossas escolhas, né? E aí, muitas delas apontam a sede de Deus. E esse desejo move, né, nos move, homens e mulheres, a irmos ao encontro desse projeto de vida. A vida cristã, ela é esse projeto, né? Essa aproximação, esse processo. E as pessoas, elas se envolvem pelo mistério amoroso, né, desse Pai, que chama, né, do Filho no Espírito Santo e que junto nos dão força. E a partir disso nós passamos a viver uma nova forma, né, de um novo jeito, seja no campo pessoal, comunitário, social. E a gente realiza isso também através de vários símbolos, de ritos, de celebrações, de tempos e de etapas. O ritual da iniciação cristã de adultos, o RICA, ele condensa todos esses elementos. E é por isso a referência que nós temos hoje, uma das, né, para estar aí à disposição e preparados para que nos orienta mesmo, né, a seguir. São as diretrizes, na verdade, sim, que nos orienta de como ter esse encontro, né, essa algo mais forte dentro da nossa vivência. Sim, acho que desde do Vaticano II, né, já se viu a necessidade de que a fé fosse mais esclarecida, né, e realmente para que essa adesão fosse completa. E esse RICA nasceu já naquela época como itinerário formativo e com experiências, fruto de uma fé experienciada, em que o catecúmeno ele tinha que estar realmente se moldando a Cristo, né? Tendo em sua vida algum crescimento e alguma, uma adesão da sua vida mais à proposta de Cristo. E isso tudo marcado com escrutínios, com celebrações, com a vivência de uma fé mais profunda. Não é só aquela celebração da missa, como praticamente o católico faz todas as vezes, e muitas vezes faz no modo automático, né? Então, a cada celebração que a gente realmente perceba na leitura e
e nas invocações, das orações, né? Aquela magnitude que tem ali. Realmente é uma proposta de caminhar juntos e modificando o coração, adequando o coração e as atitudes. Exatamente. E os bispos, então, né, aproveitando aí os aspectos importantes, né, do catecumenato, como previsto no RICA, né, que é esse processo, em 2006 aprovou o Diretório Nacional da Catequese, né, que optou por motivar e afirmar a importância da catequese inspirada no processo catecumenal. Em 2008, foi nomeada uma comissão, então, para preparar, né, todo como seria. E em 2008, foi nomeada uma comissão para preparar, né, um esquema fundamental de todo o processo de inspiração catecumenal. Já em 2009, os trabalhos foram publicados na coleção de estudos da CNBB com o número de 97. Desde então, em 2011, a iniciação à vida cristã está presente nas diretrizes gerais, né, como uma das nossas urgências. E a pedido de nossos bispos aqui das igrejas, em 2014 foi elaborado o itinerário catequético, Iniciação à Vida Cristã. E tudo isso revela o propósito de buscar, né, novos caminhos pastorais e reconhecer que a inspiração catecumenal é uma exigência atual. Em 2016, na 54ª Assembleia Geral da CNBB, mais de 250 bispos apoiaram a ideia de que a iniciação à vida cristã fosse o tema central da 55ª Assembleia, meses depois. E então, o Conselho Permanente da CNBB confirmou essa opção. E na Assembleia Geral de 2017, o texto recebeu a aprovação. E hoje, né, nós temos aí o documento 107 para nos orientar. Eita, catequistas, vocês conhecem os documentos da CNBB? Muito fácil adquiri-los na edições CNBB, loja online, né? E também aqui em Brasília, nossa, facílimo. Pode ir lá na CNBB, que existe uma livraria com um atendente super bacana. Confira. É muito importante que a gente saiba, tanto o Vaticano quanto a CNBB, né, a Confederação dos Bispos do Brasil, eles têm documentos nos quais eles nos esclarecem os caminhos que são propostos para a igreja, porque a igreja ela é una, ela caminha junto, né, todas as paróquias e sobre o governo, sobre a administração do nosso arcebispo, né, da igreja local, aquela pessoa que está responsável ali por ser, né, aquele executor do Papa Francisco e dirimir aquelas questões que tem na nossa cidade, às vezes na nossa macro-região, quando junta mais de uma cidade, que são os bispos. Eles são os sucessores dos apóstolos. Vocês lembram lá do primeiro concílio, né? O primeiro concílio de Jerusalém? São aqueles apóstolos reunidos em nome de Cristo com a inspiração do Espírito Santo, decidindo sobre o caminhar da igreja. Até hoje é assim. O Espírito Santo age na igreja por meio de homens também, por meio do Papa Francisco inicialmente, né? Aquele que cabe realmente conduzir mais à frente, ver longe e indicar os caminhos para nós, e depois os bispos todos que em comunhão com ele fazem acontecer esta igreja una e santa, católica e apostólica. Então, como é bom ser parte de um corpo, né? De qual é a cabeça do corpo, pessoal? É o próprio Cristo. Nós somos corpo e a cabeça é o Cristo. E para isso, segundo o documento 107, né, no capítulo 4, a igreja ela precisa propor esses caminhos, né, precisa ajudar. E aí a gente precisa fazer, né, a implementação desse processo dentro das nossas comunidades, das nossas realidades. Mas nós temos muitos desafios, porque quebrar paradigmas, mudar de vida, fazer uma nova conversão,
não é fácil. Então a gente precisa muitas vezes sair de si para poder entender esse novo passo. E aí onde muitas vezes a gente vê que na grande maioria das comunidades, dentro dos nossas catequeses, ainda tem muitas resistência a essa mudança, porque a primeira mudança que temos que fazer é a mudança pessoal. E será que nós estamos dispostos a mudar de vida, a entender esse Cristo, a enamorar por Ele, para abandonar as coisas do mundo e segui-lo verdadeiramente como discípulos? Eita, desafio bonito, Débora. Realmente, essa é uma verdadeira história de amor com Deus, né? Realmente, as nossas seguranças vêm muito daquela experiência que nós já tivemos, e nos lançar ao novo gera um certo medo, né? Mas a gente não pode parar. Eu acho que o desenvolvimento, ele é contínuo e, assim, a gente tem que contar com a graça de Deus. A gente tem que contar com a graça de Deus. Muitas vezes a gente quer repetir o encontro que a gente fazia 10 anos atrás, sendo que as crianças estão diferentes. Então, a igreja nos propõe um novo caminho, nem que seja por obediência, pessoal. Nós temos que tentar, temos que nos esforçar. Não ficar no comodismo. Porque sempre foi assim, eu vou morrer assim, e porque é assim que é o certo. A gente pode, às vezes, até desconfiar das nossas certezas para botar o novo que vem do Espírito Santo. É verdade. E pensando nisso também, a igreja coloca tempos, porque nós temos que voltar vamos dizer assim, associar, né? A pensar novamente e unificar a catequese e liturgia, né? A liturgia é a vivência, né, do povo, a fé do povo em favor do povo, é a nossa experiência de vida ali, comunitária, individual, agregada como uma igreja, né? E nós temos no IVC esses tempos, já que é um processo, já que é um caminho, então nós vamos seguir esse itinerário, né, que é o tempo que primeiro a gente enamora por Cristo, a gente conhece Ele, né, então a gente vai entender quem é esse Jesus primeiro. Depois a gente passa pelo catecumenato, né, a samaritana, que é a história referência principal aqui do IVC, conhecia e ela vivia, né, uma religiosidade que, no entanto, não lhe era suficiente, que não a satisfazia, né? As relações com Deus requerem, assim, essa fonte autêntica que ofereça generosamente a água viva e borbulhante, em João 4,10. E ela teve um encontro pessoal com Cristo, e não um simples conhecimento de doutrina. E não é o simples conhecimento de doutrina que vai sustentar e fazer crescer a fé, que vai ser a grande fonte animadora da nossa vida. Ao contrário, a partir daquele encontro que ela teve, onde Jesus a desafiou a mudar, né, onde perguntava quem são os seus maridos, e ela falava... Como assim? Ela não entendia o primeiro momento, né? E aí, muitas vezes, quando foi apontada aquela situação dela, eu fico imaginando ela um pouco envergonhada, como muitas vezes acontece. Mas, ao contrário, ela falou, dá-me, quando Jesus oferece, né, a água, eu estou com sede. E aí, no meio da história, ele fala, né, dá-me dessa água para beber, e ela pede essa água depois, onde ele fala que é a água viva. E a partir do momento em que ela entendeu aquele contexto, que ela se sentiu amada, se sentiu acolhida, entendeu aquele amor diferente de um homem que na época não conversavam com eles, né, com ela. Sim, na verdade ela já reconheceu em Jesus o Messias como Filho de Deus. E é tudo que as pessoas precisam, é reconhecer Jesus como Filho de Deus. Aquele que veio ao mundo mostrar a face do Pai e resgatar-nos para Ele, né? Esse encontro pessoal é muito valioso. E como seria bom se as pessoas se deixassem encontrar por Jesus? Porque com certeza Ele está à nossa procura. E cabe a nós procurá-lo também. No meio dessa vida super agitada, temos um tempo
termos um tempo para a palavra de Deus, termos um tempo para a oração, termos um tempo para a adoração. Cabe a nós procurá-lo também. E como ele é capaz de preencher-nos, né? Como você disse, o amor chegou na vida da samaritana e vai chegar na vida de cada um que se encontra com Jesus. Exatamente. Força para os desafios que vierem, para doenças, para dificuldades financeiras, para dificuldades nos relacionamentos, qualquer coisa que a gente tenha de medo ou de problema, a gente leva para Jesus, leva lá para a cruz, conversa com ele, pergunta, Senhor, o que eu devo fazer, né? Por que não? Por que não contar com essa ajuda do céu, de um Deus Todo-Poderoso que nos ama tanto? É por isso que entra o chamado tempo de purificação e iluminação, para que a gente entenda estes questionamentos e nos motive a ter sermos iluminados, sermos realmente tocados. Integrados ao Jesus, né? Realmente que ele passe a fazer parte. Chega. E enamorados por ele, entra o tempo da mistagogia, para fechar, porque é onde nós vamos em missão, aonde realmente vamos viver, assim como fez a samaritana, que passou por esse período todo até ela refletiu, depois desse encontro, e foi anunciar, e foi dizer, olha, eu vou dar a água viva, eu quero, eu provei, eu senti. Você quer também? Então é isso que nós devemos fazer, como discípulos dele, como seguidores, viver e anunciar nesse tempo da mistagogia. Convertei-vos e crede no Evangelho, e de anunciai a todos aquilo que eu deixo para vocês. Vamos ser seguidores realmente, né? Quando nos imbuirmos deste mandamento de Jesus, quando nos imbuirmos dessa responsabilidade. Então, o que vocês acharam do IVC, pessoal? Eu acredito que o mundo precisa descobrir uma nova forma de chegar até Cristo, né? Os catequistas são esses instrumentos de Deus na igreja. Então, vamos nos deixar moldar, né? Vamos nos colocar à disposição desse Senhor que tanto nos ama, né? E levar adiante esse projeto. Aqui na Arquidiocese de Brasília, nós estamos no aguardo, né, das diretrizes, do que podemos fazer para caminhar juntos, né? Eu sei que cada paróquia pode ser uma realidade um pouco diferente, mas na certeza do Espírito Santo nos guiando, né? E na certeza de querermos caminhar em consonância, caminhar juntos. Algumas paróquias aí já despontaram implantando o IVC. A gente também vai conseguir. Com certeza. E hoje a gente veio trazer só uma introduçãozinha, porque o IVC ele tem muitos passos, eles têm muitas informações, né? O documento ele é bem extenso. Na nossa caminhada de catequese, né, em algumas formações que estamos trabalhando e participando também, temos muitas dúvidas, né? Temos muitos desafios. Então, o que pudermos trazer para que a gente comece a entender e trocar experiências de como é essa novo modo de viver, vamos dizer assim, esse apaixonar-se por Cristo, nós vamos trazer aqui para complementar e ajudar a nós, né? Porque também somos catequistas também e a gente tem muitas dúvidas também. Então, nós vamos trazer e conversar bem mais. Se vocês quiserem também nos deixar alguma questão, alguma dúvida e que nós possamos atendê-los, né? Com certeza, podem deixar aí no post que buscaremos as respostas. Com certeza. Então, até o próximo programa. Se Deus quiser, fiquem com Deus e um excelente dia, ou noite, ou tarde, né? Não sei o horário que você está ouvindo, né? Mas que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E Nossa Senhora passe na frente. Um beijo. Até mais.